Queridos irmãos e irmãs, tempo sendo pouco, não adentrarei a primeira leitura, vou direto ao Evangelho. Jesus tem um encontro com Nicodemos, um dentre outros. Nicodemos é um personagem bíblico, ele oferece uma defesa de Jesus, inclusive. Nicodemos é catequizado por Jesus à noite. Nicodemos tinha uma função relevante na sociedade de Israel. Era um tanto complicado para ele e as dúvidas dele inicialmente, mas ele, atraído por Jesus, vai às escondidas para estar com Jesus e ouvir a Jesus. Podemos dizer que Nicodemos realiza um itinerário na fé, em 3 etapas, 3 momentos. O primeiro momento, Jesus leva Nicodemos a reconhecer que ele, Jesus, é de fato alguém da parte de Deus. Por quê? Por causa das obras, dos milagres que Jesus realiza. Nicodemos vê em Jesus alguém que tem autoridade vinda de Deus. O segundo passo, nessa catequese que Nicodemos vai recebendo, Nicodemos aprende a necessidade de um novo nascimento. Jesus dirá a Nicodemos: Nicodemos, quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus. E Nicodemos, não entendendo, fala: mas Senhor, eu já sou de idade avançada, como poderei? E Jesus fala: Nicodemos, vos falo daquele nascimento que acontece pela água e pelo Espírito Santo. O batismo. E o terceiro passo é Nicodemos recebe o ensinamento acerca da paixão do Senhor. É aqui que nos encontramos na passagem que ouvimos. E Jesus, para ajudar Nicodemos a compreender, recorre a uma passagem do livro de Números, capítulo 21, versículos de 4 a 9. O povo, tendo sido infiel a Deus na sua travessia no deserto, é acometido por um ataque de serpentes e muitos começam a morrer. Então Moisés se compadece, vendo aquele número de mortes. E eu pensei um pouco, de alguma forma essa realidade nos faz pensar no que a gente está vivendo. Moisés então recorre, suplica a Deus que não deixe o povo morrer, que não deixe que tantas pessoas padeçam decorrentes do envenenamento, das picadas das serpentes. E então Deus diz a Moisés: faze uma serpente, coloque-a na ponta de uma haste, e todos aqueles que dirigirem a ela o seu olhar fervorosamente serão curados. Olhar para a serpente na haste é mais do que um gesto apenas dos olhos. É um gesto da alma, é um gesto da consciência. É ser recordado da miserabilidade humana, é ser recordado do pecado, mas acima de tudo, é recordar da misericórdia de Deus. Então Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E aqueles que nele crerem terão a vida eterna. Jesus diz: atrairei todos a mim.
Por que nós poderíamos fazer a pergunta? Mas porque Deus realizou tal obra. E o próprio Evangelho de hoje nos responde dizendo: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Por quê? Porque Deus nos ama. E o amor é inquieto quando vê o amado sofrer. O amor não tem paz quando vê o amado, a amada, sofrer. Santo Agostinho, numa simplicidade e numa profundidade incrível, foi perguntado a ele por que Deus criou o mundo. Santo Agostinho respondeu: porque o amor tende a se manifestar, porque o amor tende a se expandir. Deus, amando-nos, manifesta-se. Deus, amando-nos, vem em nosso socorro. Portanto, vendo o mistério da paixão do Senhor, mistério, podemos dizer, do amor infinito de Deus Pai, quem crer e acolher a Jesus será salvo. E é por isso que Paulo, na segunda leitura, nos diz que Deus é por graça que vós sois salvos. É por graça. Não é por mérito nosso. Mas como compreender, então, a questão das obras? O Evangelho, voltemos a ele. Quem acreditar em Jesus, quem o seguir, será salvo. E logo na sequência Jesus diz: o julgamento é esse, a luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo. Mas os homens preferiram as trevas porque suas ações eram más. Ou seja, diante de Jesus, todos nós somos chamados a fazer uma opção fundamental. Uma opção que empenha toda a nossa existência. As obras boas, as obras realizadas em Deus, são o externar de que nós acolhemos a Jesus, de que nós acolhemos a luz, de que nós temos fé e desejamos verdadeiramente segui-lo. Se nossas obras não forem boas, se nossas obras forem más, significa que no concreto de nossa vida estamos negando a luz que nos foi dada. Estamos negando a salvação que nos foi dada. Voltando a Paulo, aos Efésios, na sua carta aos Efésios, Paulo diz assim: com efeito é pela graça que sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Não vem de vós, é dom. É dom. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, mas também para que ninguém fique abandonado. Esses dias me fez pensar bastante, se a salvação, gente, não fosse dom, não fosse graça, fosse uma conquista nossa, pelas nossas obras, o que deveríamos nós fazer para pagar a vida eterna? Diante de tantas mortes, e tendo eu experimentado proximidade com Dom Mauro, a morte do arcebispo, do amigo, do irmão, do pai, do pastor, o que poderia fazer? E me dei conta que, de fato, que se nós tivéssemos que conquistar a nossa salvação, qual seria o preço
que poderíamos nós pagar para ter a vida eterna, se nós fazemos tudo o que podemos para ter a vida aqui, estes anos aqui. E aí compreendi ainda melhor a grandeza e a gratuidade da salvação. Nunca nós poderíamos pagar pela vida eterna. Nunca. E aqui a bondade de Deus. No entanto, Paulo não deixa de dizer: nós fomos criados em Jesus Cristo para as boas obras. Deus nos preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ou seja, a nossa natureza mesma, gente. Deus nos criou, preparou-nos de antemão. Fomos criados em Jesus Cristo para as boas obras. E é por isso que quando nós fazemos boas obras, a nossa vida se enche de sentido, nós nos sentimos realizados, a felicidade transborda em nós. Fomos criados para as boas obras. Não realizar boas obras é negar a nossa natureza mesma, a nossa essência mesma. Por isso, compreender e concluo: a salvação é graça. É dom do amor infinito de Deus por nós. E nossas obras são a concretização de nossa resposta de acolhida da luz de Jesus em nossa vida. E são um caminho de vida, já aqui, de alegria, de realização, e um caminho de vida eterna. Que essa palavra de hoje nos ajude a orientar-nos em nossa vida, a reconhecer o amor de Deus e também a buscar colocar as nossas obras conforme fomos criados. Fomos criados em Jesus Cristo para as boas obras. Deus nos preparou de antemão para que nós as praticássemos.